Cotados para assumir o espaço deixado por Bolsonaro na eleição de 26, os governadores Tarcísio de São Paulo, Zema de Minas, Ratinho Júnior do Paraná e Ronaldo Caiado do Goiás tem aprovação, ou de Goiás, tem aprovação da gestão estadual superior à do presidente Lula, é o que aponta a pesquisa Quest divulgada hoje. A diferença na aprovação entre o governo petista e o estadual é maior em Goiás. O Caiado é pré-candidato à presidência da República pelo União Brasil, que por sua vez tem 3 ministérios no governo Lula, né? Mas até aí são 37 pontos de diferença de aprovação para o Caiado em relação ao Lula. Depois no Paraná, 35 pontos, São Paulo 12 e Minas 10. As margens de erro variam de estado para estado, vão de 2,4% a 2,9%. Recuo na aprovação federal. Em relação ao levantamento anterior feito em dezembro, a aprovação do presidente variou de 54% para 51%. A aprovação. E a desaprovação de 43% para 46%. Então ele perde 3 pontos de aprovação e ganha 3 pontos de reprovação. A distância entre os grupos que aprovam e desaprovam o trabalho do presidente Lula era de 11 pontos percentuais, margem que agora baixou para 5 pontos. São governadores, não sei se bolsonaristas, né, mas são alguns deles sim, como o governador Tarcísio, o Zema também, né, o Ratinho um pouco menos, o Caiado um pouco menos, né, tem uma vida pública mais independente em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas de qualquer maneira são 4 nomes ligados a essa pauta da segurança pública, né? O de São Paulo é o chefe do DERIT e o governador de São Paulo, por exemplo, bancou também, encampou essa história da saidinha de presos, e são 4 figuras que estão aí, né, Vinícius, para ocupar esse espaço, por enquanto deixado pelo ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível, né? E 4 opositores políticos, né, do presidente da República. Eu fiz uma pesquisa, o Colombo, para tentar relembrar como que foi o desempenho do Lula na última eleição nesses 4 estados levantados aqui pela Quest, né, a pedido da Genial Investimentos foi feita essa pesquisa que você fez referência. Então, em São Paulo, o presidente da República perdeu a eleição para o candidato Jair Bolsonaro na estado, época, né? No estado de São Paulo. Na época, Bolsonaro era o presidente. Bolsonaro teve 55,24% dos votos, Lula cerca de 44%. Em Minas Gerais, o atual presidente da República venceu a eleição com 50,20% dos votos. Olha como foi apertado em Minas. E Bolsonaro teve 49,80%. Minas Gerais sempre merece um asterisco, porque nunca na história desse país um presidente foi eleito sem vencer em Minas Gerais. Então, a gente está falando aqui de grandes colégios eleitorais, e Minas Gerais é um colégio-chave, né? Então, o Lula ganhou, mas muito apertado. No Paraná, o presidente Lula perdeu de lavada, né? Ele teve 37,6% dos votos. O então presidente Jair Bolsonaro teve 62,4%. Goiás, Lula teve cerca de 41% dos votos. O presidente Bolsonaro quase 59%. Paraná, onde o Moro, né, que prendeu. Sim, Lula ganhou bem com pontuado. uma imensa maioria dos votos também para senador, né? Sim, e tá com... Mostra um pouco a linha do Estado também. Sim, e tá com o cargo mantido, né? Não foi cassado o senador Sérgio Moro. O Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, ele falou sobre a pesquisa e disse que há um ponto positivo para o presidente Lula e um ponto negativo. Qual que é o ponto positivo na visão do diretor que fez a pesquisa? O presidente Lula consegue ampliar a aprovação do governo para além dos votos que ele recebeu em 2022. Então vamos lá. Em São Paulo, Lula teve 44% dos votos, cerca de 44% dos votos no estado de São Paulo em 2022. A pesquisa atual da Genial, né, o que ouviu aqui os eleitores do estado de São Paulo, 50% dos que foram ouvidos entendem que o governo do presidente é bom ou ótimo. Em Minas Gerais, ele recebeu 50,20% dos votos. Agora, na pesquisa Quest Genial, 52% entendem que o governo do presidente é bom ou ótimo. No Paraná, ele recebeu cerca de 37%, bom ou ótimo 44% agora. E em Goiás, onde ele recebeu 41% dos votos, agora 49% entendem que o governo do presidente é bom ou ótimo. Qual que é o ponto ruim, negativo, na visão do Felipe Nunes? A percepção generalizada de uma piora no último ano, no aspecto principalmente econômico. Então, para 49% das pessoas, a economia piorou
com o governo do presidente Lula no Paraná, 45% em Minas Gerais e 42% em São Paulo. Essa percepção de piora econômica, Rafa, a gente sempre sabe, né, que a economia ela tem um peso grande na tomada de decisão do eleitor. O órgão mais sensível do ser humano, o bolso, costuma pesar na hora do voto. Silva. E aí eu estava pensando também, eu acho que um outro ponto preocupante da pesquisa para o presidente Lula é a questão do Tarcísio em São Paulo. A aprovação do Tarcísio no estado de São Paulo. Um estado onde o Lula ganhou, né? Ele ganhou? Não, perdeu na última eleição. 44 a quase 56. Perdeu na última eleição. E o Tarcísio, aí sim, esse não tem como a gente não definir como bolsonarista. Ele estava ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. Aliás, ele nem da de São Paulo Paulista. era, né? Quem trouxe ele para São Paulo foi o Bolsonaro, né? Fez parte do ministério, né, do ex-presidente, e ele vem crescido. Né, a sua aprovação na opinião pública e nas pesquisas. Então, acho que também esse é um ponto que chama a atenção para um alarde, porque assim, é isso, até esse momento o ex-presidente está inelegível. Até esse momento fala-se em Tarcísio daqui a 2 anos. Então, pode ser o substituto ali da oposição nesse momento de tentativa, se é que vai existir mesmo, de reeleição do presidente Lula. E ele crescendo à medida que o presidente vai diminuindo, né? É pouca diferença, mas é para se perceber nos pequenos detalhes, né? Olha, ele está com uma aprovação boa. Sim. O presidente Lula está diminuindo a aprovação dele. Eu imagino que isso tenha acendido ali uma luz de alerta também para o presidente e para os seus aliados. E o Tarcísio, ele é um político que ele tem lado, né? Sempre esteve ao lado do presidente Bolsonaro, foi ministro do então presidente Bolsonaro, mas ele é um político aberto ao diálogo. Né? Rodou aí o Brasil todo um palanque no qual estava o atual governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o presidente da República, e alguém ali da plateia grita, volta pro PT, Tarcísio. E aí ele dá risada, tem jogo de cintura, o presidente Lula fala, não tenho nada que reclamar da eleição, né? O Haddad perdeu pro Tarcísio, mas estamos aí e tal. Aquela imagem ali para mim mostra 2 políticos habilidosos, o presidente Lula e o governador de São Paulo, fazendo política, porque tem interesses em comuns, né? Tanto no âmbito estadual quanto no federal, mas na hora de pensar em eleição, aí são 2 concorrentes ferrenhos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é tido por muitos dentro do PT como um possível, provável sucessor de Lula a campanhas presidenciais, já disse que dentro do partido ninguém pensa em outro nome para 2026 que não seja Lula, né? E a popularidade do presidente está caindo cada vez mais, e a popularidade do governador de São Paulo, um dos principais estados da federação, está subindo. Então, de fato, a gente precisa ficar de olho nesses 2 nomes. E aí, me lembrei que a gente estava falando da segurança pública, da questão da saidinha, porque uma coisa liga a outra. Também. Da questão do veto do presidente, que pode impactar nessa eleição. A gente tem essa aprovação aumentando do governador de São Paulo e meio Operação Verão, que foi super criticado na Baixada Santista, né? Então, são pensamentos bem opostos. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.